Você já sentiu que está vivendo no piloto automático? Você acorda, você cuida do seu trabalho, da sua casa, da sua família, mas quando você volta para casa no final do dia ou vai dormir, você sente aquele vazio, como se tivesse mais alguma coisa para você, algo específico, mas você não sabe exatamente o que. E aí você questiona, meu Deus, por que esse vazio? Por que eu sinto que tem mais para mim? Me ajuda, mas ainda não conseguiu descobrir? Aí você olha para todos os lados e vê, parece que está todo mundo realizado, cumprindo o seu propósito e você não. Então, se você já se sentiu assim, no vídeo de hoje eu vou te dar 5 passos bíblicos práticos para você começar a descobrir e a viver o teu propósito a partir de hoje. E durante o vídeo eu vou te ajudar a entender qual é a diferença entre chamado e temporada. Isso é muito importante. Então fica comigo até o final. Meu nome é Esther Lopes e aqui a gente aprende sobre desenvolvimento pessoal, prático, bíblico, com leveza. Mas afinal, por que é importante a gente falar sobre isso? Porque não saber o seu propósito, não entender essa questão de propósito de vida, é uma das maiores armas que o inimigo usa contra a vida da gente, contra a nossa história, sabe? Porque se eu fico confusa sobre isso, em geral a gente acaba ficando paralisado. E aí a gente tem o quê? Um sentimento de que é inútil. Eu não sirvo para nada. A gente se sente culpada, né? Eu deveria estar fazendo algo maior, eu deveria estar fazendo outra coisa. E a gente fica ansiosa. E se eu estiver desperdiçando a minha vida? Olha como é que mexe quando a gente não tem a clareza sobre o que Deus tem para a nossa vida. Porque aqui eu falo muito sobre o que Deus deseja para nós. E sempre é coisa boa. E é por isso que eu trago esse conteúdo para vocês. Muitas vezes a gente pensa que um propósito é algo gigantesco, algo enorme do tipo, vou largar tudo e vou lá para a África ser missionário. E isso também é um engano. E aí, como a gente não se vê com esse grande chamado, a gente acaba paralisado e achando que a gente não faz nada, que a gente devia estar fazendo mais, né? Que a gente acaba se culpando de várias formas. Mas e se eu te disser que o propósito de Deus já está nas coisas que você tem? Ele não está escondido, você não perdeu ele já está em você. E é simples de descobrir. E a gente vai fazer isso juntas hoje. E como eu falei, vamos aos 5 passos. O primeiro passo dele, pare de procurar e comece a se conectar. O primeiro erro que a gente comete é esse, a gente procurar propósito como se fosse um objeto perdido. E na verdade, propósito não é um o quê, não é alguma coisa. Propósito é quem Deus é. Porque o propósito principal, chamado para todos nós, é nos conectarmos com Deus, é conhecermos a Deus. Nosso propósito principal não é fazer algo para Deus, é conhecer quem Deus é. Jesus fala lá em João 15, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Essa conexão, esse é o segredo. E às vezes a gente esquece disso. A gente vai buscando em coisas ao invés de buscar em Deus essa conexão. Antes de perguntar para Deus o que eu devo fazer, passa essa semana perguntando para Deus quem tu és. Eu quero te conhecer, criar um relacionamento com Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece. E mais a gente tem propósito na vida, mais a gente vive uma vida de propósito, uma vida com intenção. E aí a vida fica mais bacana, fica mais alegre. Troque a ansiedade pela adoração, porque a direção vem de uma intimidade com Deus. Então, deixa a ansiedade e vamos buscar essa intimidade com Deus. Agora vamos para o passo 2. O autoconhecimento. Esse é um mapa dos sonhos. Porque Deus não ia te dar um propósito sem te dar as ferramentas necessárias para utilizá-lo. Então, fica atento àquilo que você já tem. Essas ferramentas são seus dons, seus
talentos, até mesmo as suas paixões. Em Romanos 12, Paulo fala um pouco sobre isso, sobre os talentos, né? Tem talento que Deus deu para cada um de nós. Tem o dom de servir, tem o dom de animar, tem o dom de ensinar. Então, são vários, fica atento. Uma coisa que eu gosto muito é pegar um caderno. Eu tenho até um aqui, ó. Um dos vários que eu tenho, que eu uso para esses exercícios de autoconhecimento. E aí você vai anotar no caderno, eu até botei aqui 3 perguntinhas. O que eu faço bem que as pessoas elogiam? Um exemplo, as pessoas chegam para você e falam assim, nossa, você é uma ótima ouvinte. Ou a pessoa fala, nossa, como você é organizada. Várias pessoas repetem a mesma coisa sobre você. Isso é um sinal de um dom que você tem. Então, fique atento. Uma segunda pergunta. O que me dá energia mesmo que me canse? O que mesmo cansado, às vezes a gente já está cansado antes até de fazer, mas quando a gente faz, a gente se reenergiza. Uma coisa que eu amo é animar pessoas, conversar com pessoas, ouvir pessoas. Igual eu fazer esses vídeos aqui, ainda somos poucos, mas eu amo, porque eu sei que uma pessoa que se conectar, que ouvir, que sair mais animada, eu já fico feliz. Então, mesmo tendo o trabalho de gravar, é muito gostoso. Eu amo fazer isso. Então, o que você ama fazer, mesmo se você estiver cansado? E uma coisa que parte do seu coração. O que parte do seu coração? Que você olha e pensa, meu Deus, como isso me dói. A mim, vou te dar um exemplo, me dói muito ver criança, idoso ser maltratado, gente morando em situação de rua. Isso me dói muito, porque eu sei que Deus não nos criou para viver essa vida, nem para ser maltratado, nem para maltratar ninguém. Então, eu acho muito triste quando eu vejo essas coisas. O que te entristece? O que parte do teu coração? Essas 3 coisas, gente, o que a gente faz bem aos olhos dos outros, o que a gente faz de graça, mesmo cansado, e o que parte do nosso coração, já nos ajuda a gente ter uma ideia do qual é o nosso propósito no servir. Porque sempre é sobre servir a Deus, servindo aos irmãos da terra com os nossos talentos que Deus nos deu. Passo 3. Sirva onde você está plantado. Isso aqui é muito bacana, gente. Às vezes a gente quer, quando eu for mais velho, quando eu estiver aposentado, quando eu tiver isso ou aquilo. Só que a gente já está no lugar certo. É nesse momento que a gente está vivendo. Então, é nesse momento que a gente deve servir, que a gente deve ajudar. Mesmo que pareça pequeno, igual esse meu canal. Esse meu canal é novo, ele está começando. Então, não tenho muitos inscritos, mas está tudo bem. Porque às vezes a gente quer o holofote, mas Deus não. Ele quer o nosso coração, o nosso serviço de coração para ajudar, então tá tudo bem. O próprio Cristo, que é o Filho de Deus, ele começou na terra vindo numa manjedoura, uma coisa muito simples, muito tranquilo, muito humilde, e depois, quando ele já era um adulto, já estava pregando, que ele tinha os seus discípulos, ele humildemente foi lá lavar os pés dos discípulos. Então a gente também deve ter essa humildade. Não tem ninguém vendo, ótimo, Deus está vendo. Uma pessoa foi abençoada pelo teu servir, maravilha, é isso que importa. Não é aparecer, mas é ser humilde como Cristo é humilde e nos ensinou a ser. Então, aí você pode olhar ao seu redor e pensar o seguinte, o que tem aqui que eu posso ajudar, que eu posso contribuir, que eu posso fazer a diferença, né? Pode ser na rua, pode ser na sua casa, pode ser na sua família. Você pode ver, porque às vezes a gente pensa assim também, mas só eu que vi, ninguém tá vendo isso. Porque às vezes o dom é seu e é só você que vai ver mesmo e tá tudo certo, não tem problema. Uma pessoa que tem o dom da organização, quando ela chega no ambiente, ela já quer organizar, mentalmente ela já organiza tudo, porque ela tem esse dom. A outra pessoa que não tem esse dom, mas tem outro, ela vai entrar no ambiente e não vai fazer nada disso, nem vai ver problema ali de desorganização, porque cada um serve com o talento que Deus deu, entende?
Então, seja a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor amiga que você pode, a melhor avó que você pode ser hoje, né? Onde você está. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar no muito. É isso que a Bíblia fala pra gente. E aí você pode pensar assim, mas como é que eu vou saber se o que eu gosto é realmente um propósito que Deus tem para eu atuar ou é apenas uma distração passageira? O quarto passo vai te ajudar com isso. E lembra que a gente ainda vai descobrir sobre chamado e temporada. Gente, infelizmente, a gente não vai descobrir o chamado da gente deitado no sofá dormindo, né? Em geral, não é assim que acontece. Então, a gente precisa fazer, testar aquilo que a gente gosta para ver se aquilo faz sentido. Depois desses passos anteriores que eu te dei, chegou a hora de testar. A própria Bíblia diz em Tiago que a fé sem obras ela é morta. A gente precisa exercitar a nossa fé fazendo alguma coisa, mas veja que vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Primeiro a gente entende a nossa identidade, que é nessa série que a gente está trabalhando. Vou deixar depois o card aqui para você ver outros vídeos sobre essa série. Mas primeiro a gente está trabalhando a nossa identidade em Deus, e aí a gente vai entendendo o propósito de Deus geral, e depois a gente vai entendendo o propósito específico. E aí a gente começa a testar. Como é que você testa? Se você percebeu que o teu dom é ensinar, pede para dar uma aula em algum lugar. Pode ser no seu grupo, pode ser na igreja, pode ser até no YouTube. Faz um teste. E seja do que for, pode ser artesanato, pode ser Bíblia, pode ser culinária. Se o seu dom for animar, manda 3 mensagens de ânimo para pessoas que você tem no teu WhatsApp, vai fazendo um teste com você mesmo. E aí, como é que você sabe se funcionou ou não? Se é ou não para você? Se você, ao fazer, mesmo com dificuldade, se sente feliz, realizado, com o coração cheio de alegria, já é um sinalizador de que você está no caminho certo. Se aquilo foi extremamente difícil, pesado, você nem se imagina fazendo de novo, se detestou, não teve nada de bom, também é um sinalizador que não é essa área para você, e você pode partir para outra. Eu falo, posso falar de mim, né? Igual eu estou aqui falando com vocês. Eu sei que o meu vídeo não é perfeito. Eu sei que eu tenho muita coisa para aprender, mas eu amo gravar o vídeo para vocês. Eu amo essa conversa que a gente tem sobre Deus, sobre nós mesmas. Eu amo compartilhar essas coisas. Então eu sei que eu estou no caminho certo, que eu vou melhorando pouco a pouco. E como eu disse, agora a gente vai falar no quinto passo sobre a diferença entre chamado e temporada. Isso é libertador, gente. É muito importante. Preste atenção. O seu chamado, seu propósito é glorificar a Deus. E isso não muda. Isso é para sempre, em qualquer fase da vida. Nasceu, o bebezinho já é chamado a dar honra a Deus, a servir a Deus, a amar a Deus, a conhecer a Deus. Ficou velho, está com 90 anos, continua esse mesmo chamado. Servir a Deus, glorificar a Deus. Agora, a temporada é que vai mudar. Porque a gente passa por várias temporadas na vida, assim como as estações. A gente vai passando por várias. Tem a temporada de ser filho, então a gente vai ser um bom filho, a gente vai honrar pai e mãe, né? Isso também a gente honra a vida inteira com a nossa vida, mas tem a temporada de ser filho, tem a temporada de ser filha, a temporada de ser mãe, a temporada de ser profissional de uma determinada área. Essas são as temporadas e a gente serve a Deus em todas as temporadas. Então, como é que vai ser isso? Eu vou ser chamada para sempre para adorar a Deus e a servir a Ele. E agora, por exemplo, um exemplo de quem é mãe. Você é mãe nesse momento. Então, a sua temporada é de mãe. Você vai servir a Deus sendo a melhor mãe possível para o seu filho. Esse é o teu propósito nesse momento de vida. Você é avó, já criou seus filhos, então a sua temporada é ser a melhor avó para os seus netos,
uma avó que deixa uma mensagem de Deus, uma avó que traga uma mensagem de esperança, de verdade. Olha que coisa mais linda. Então a gente vai servir a Deus com o nosso chamado e com a nossa temporada de vida, porque a temporada vai mudando. E aí a gente vai acrescentando o que precisa para aquela temporada. E às vezes a gente luta com a temporada da vida que a gente está passando, né? Ai, agora eu não posso fazer mais nada porque eu sou mãe. Agora eu não posso fazer mais nada porque eu já sou idoso. Eu não posso fazer mais nada porque eu estou sobrecarregado de trabalho. Não, é diferente. A gente não luta com a temporada. A gente abraça a nossa temporada atual e pergunta para Deus: Senhor, como é que eu te sirvo agora nessa temporada que eu estou vivendo? Porque tudo que a gente faz, gente, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, faça tudo para a honra e glória do Senhor. É isso que a Bíblia diz. Vamos recapitular? Vamos recapitular os 5 passos que eu te dei? Focar na conexão e não na procura. Usar o autoconhecimento para mapear os seus dons. Servir onde você está, que é a fidelidade no pouco. Agir e experimentar. E o 5º, abraçar a tua temporada atual. Você não está perdida. Deus tem um propósito para você. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, lembra de deixar o seu like. Deixa aqui nos comentários também qual o passo dos 5 passos, qual deles mais tocou no teu coração. Eu quero muito poder ler e poder conversar um pouquinho com você ali pelos comentários. E fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.